Salve, gente linda! Eu sou Andrea de Martinez e te dou as boas-vindas para a gente falar sobre alunação de gêmeos. Essa que é tão distinta comparada às outras que a gente já viveu por aqui. A lua nova por si só tem esse potencial de semeadura e assuntos que são tocados a partir do 16º grau, onde a lua nova vai acontecer em Gêmeos, no seu mapa natal, ou seja, nessa casa astrológica, assuntos podem se desenvolver num grande potencial, onde não somente na lua cheia desse ciclo você possa ter entendimentos maiores, narrativas, onde você consiga nomear, afinal de contas, Gêmeos tem essa capacidade de nos trazer para perto do verbo, né, das trocas, das interações, mas também daqui 6 meses. Então, existe algo que pode ser trazido à luz a partir de agora, sobretudo por conta da conjunção de planetas que se realizam aí dentro de Gêmeos. Não somente a Lua e o Sol, mas a Vênus dentro de uma conjunção Casime, né? Aqui eu chamo de Vênus Star Point, que é um padrão do ciclo da Vênus, que não somente está ali para um momento atual, mas que desde os maias, os toltecas, eles já se deixavam, né, levar e eram regidos pelos calendários de Vênus além dos lunares. Aqui existe uma sabedoria ancestral, existe algo que a Vênus, enquanto um planeta receptivo e capaz de nos colocar diante do bem viver, diante da prosperidade e da abundância, de um lugar onde o belo se manifesta sem o mínimo esforço, porque apenas é. É como se pudéssemos entrar dentro de uma harmonia, com a natureza, com a regência da vida, e não necessariamente de um lugar passivo, de um lugar incoerente, mas trazendo a intenção para aquilo que se deseja e colocando, né, à disposição da vida, para que dali coisas floresçam. Não apenas germinem, mas que vai exigir de nós, sim, por conta de uma quadratura com Saturno, muita consciência da nossa parte, dedicação, compromisso, para que aquilo, a partir do cuidado, da presença, das limitações, inclusive notando em quais momentos talvez seja necessário ah, um lugar de preservação, porque sim, Saturno impõe limites, contornos, muitas vezes limita, e essa limitação não necessariamente é para nos deter, mas para nos colocar em consideração, em consciência daquilo que se deseja manifestar, realizar, viver. Gêmeos é um signo que é regido pelo elemento ar. Então, não esperemos menos do que acessar linguagens. Hermes, ou Mercúrio, é o planeta dentro da astrologia que é responsável por essa tradução, por ser esse mensageiro dos deuses, aquele que transita entre os mundos, aquele que permite os processos alquímicos, enquanto aquele que leva a informação. Eu gosto muito de atribuir a Gêmeos como se pudéssemos, enquanto abelhas, polinizar a vida. Nesse leve trás, muitas vezes podemos transitar por lugares muito rasos, mas não necessariamente menos importantes. Às vezes é necessário ampliar essa escuta para entender melhor sobre aquilo que acho que sei. Isso vem desde Júpiter em Gêmeos. Sim, a cada 12 anos esse planeta ingressa nesse signo. E vale a pena recapitular, não apenas 12 anos, mas 24 anos, os ciclos da vida que vão se repetindo e não necessariamente vivemos as mesmas coisas, mas existe sim um potencial de desenvolvimento, de oportunidade, de perspectiva vindo daí. Basta também olhar para a natureza de Júpiter em Gêmeos, que muitas vezes pode se ver relapso, pode se ver prolixo, pode se ver buscando justificativas o tempo todo para tudo que acontece. E às vezes nos coloca na multiplicidade de atividades, sabendo que Gêmeos já tem esse comportamento. Então, isso pode ganhar uma proporção ainda maior, de nos vermos abarrotadas de informações e mal sabendo como canalizar tudo isso.
Do contrário, podemos entrar em contato com estudos, crenças, e que essas crenças, inclusive, que muitas vezes pautam as nossas escolhas e direcionamentos da vida, estão sendo convocados a uma reformulação. Porque sim, Plutão participa num trígono aí, pedindo de alguma forma, digamos, provocando transformações, mudanças daquilo que se via muito certo se tornar incerto e daqui algo se revelar. No mínimo, nos dando condições de um entendimento profundo, como um ahá, como eu não tinha pensado sobre isso. Caminhos podem se desdobrar em atalhos que, a partir deles, diante de um desconhecido, vão se tornar caminhos. Mas aquilo ainda, muitas vezes, em função desde a lua nova de Áries, com o ano novo astrológico, o eclipse, a conjunção de Júpiter e Urano, muitos eventos astrológicos que permitiram, inclusive, alguns abalos sísmicos que trouxeram propostas para a nossa vida. Como a partir daí eu pudesse experimentar algum outro lugar de mim mesma, percebendo inclusive dons, talentos que se tornam disponíveis, da qual reconheço e mesmo que não estando ali em ativação, se colocam disponíveis, seja num projeto, seja numa relação, no trabalho, onde você bem entender, numa iniciativa, no empreendimento da vida. Pois é, Júpiter em Gêmeos, ele é bastante justiceiro em nome da lei, né? Ele tem essa habilidade de buscar a verdade. E Gêmeos tem essa mobilidade em função de ser do elemento ar. Isso vai, inclusive, nos ajudar a estabelecer novos diálogos, novas narrativas, permitindo que aquele livro que se tornava absoluto, que aquela lei que se tornava absoluta, de repente nos coloque diante de algo que é distinto e que não necessariamente contradiz o que existe, mas complementa, traz, amplia, permite. Enquanto isso, Mercúrio, em Gêmeos, está dignificado, né? Ele está domiciliado em Gêmeos. Ele, em Gêmeos, se reveste de si mesmo. Então, existe um potencial imenso para que não só negociações, viagens, mobilizações que permitam a interação, a troca de informações. E que a partir de agora, possivelmente nos dê a oportunidade de encontrar um maior sentido para a esfera da vida onde Gêmeos estiver no seu mapa natal. Gêmeos vai falar muito sobre a irmandade, mas a irmandade também construída, onde aqui é dentro desse cenário íntimo, né, da convivência, do que parece entre os iguais, a partir de agora podemos experimentar a equidade. Diante de nossas diferenças, podemos nos ver entre iguais, num coletivo, num projeto, numa vivência pessoal. Pois é, isso chega desde a conjunção de Júpiter com Urano e o ingresso de Plutão em Aquário. Aquele vídeo que eu costumo, desde então, indicar para que cada vez a gente possa ouvir e se dar conta do que a vida vem propondo para nós. Porque isso chega por camadas e essas informações ganham um processo de decantação. Então, vale a pena. Existe algo que se torna possível, da qual eu não considerava, e muitas vezes, dependendo da natureza, né, da minha personalidade, e assim como, por exemplo, um mapa que tenha uma proporção de terra maior e que tenha uma necessidade de aterramento, de segurança, de estabilidade, de garantias, de realização, possivelmente se sinta bastante inseguro diante daquilo que se propõe, daquilo que é ainda incerto e que mais que se tenha vivido agora a alunação de touro e formatos tenham se desenhado enquanto possibilidades, agora em Gêmeos nós poderemos encontrar narrativas, traduções para que isso seja viável. Inclusive, diante desses diálogos, e uma das sugestões é poder ampliar essa escuta, onde não necessariamente o falar, o ler, o trocar informações,
mas é estar receptiva ao que o outro tem para me dizer, daquilo que acho que sei, mas nem sempre não se tem tudo. Existe todo um contexto que é muito oportuno a partir daqui, ainda mais com a Vênus e Star Point, que traz aí não só um desdobramento de algo que pode ser trazido com muita intenção. Então fica aqui o convite. A alunação de Gêmeos chega, de fato, como uma convocação para que possamos desemaranhar algumas verdades, algumas opiniões muito bem formadas, elaboradas, e que nos mantiveram em determinados lugares. Mas diante do novo, muitas vezes eu preciso desconstruir lugares em mim, como se houvesse um processo de edição e eu pudesse fazer uso de um novo conhecimento, uma nova linguagem, para me ajudar a alcançar, quem sabe, mais um pouco. E quem sabe traduzir as novas, como diante desse novo caminho, as placas que vão se desenhando ali. Isso vai nos ajudar, inclusive, a ter conversas sinceras, a ter um lugar que vai nos ajudar nesse planejamento, sobretudo nessa primeira fase, né, da alunação de Gêmeos, quando Mercúrio e Júpiter estiverem juntos. Existe sim um grande potencial de dilatação, onde também Júpiter tem essa capacidade de esgarçar, dilatar e nos tornar míopes diante de realidades. Isso é um caminho, mas do contrário, também podemos encontrar perspectivas e idealizações, opiniões que podem ser ouvidas em alto e bom tom. E fica aqui também uma reflexão diante da nossa alunação de Gêmeos, onde em nós, enquanto corpo feminino que somos, tivemos esse lugar de voz, onde nós nos desautorizamos, onde nos apequenamos em emitir a nossa opinião diante de contextos onde geralmente o masculino impõe. Onde é que as nossas narrativas, onde as nossas ideias, elas têm lugar de existência? Pois é. Existe um caminho a ser construído dentro de um coletivo e que conspira para o feminino, não necessariamente para a mulher. Isso não necessariamente se detém às mulheres, mas as crianças, os idosos e todos aqueles que se veem em singularidades, em diferenciações, diante de realidades impostas desde então. Então, me parece que existe aqui um chamado de Gêmeos para nos colocar diante dessa equidade, porque sim, se na Revolução Francesa tivemos liberdade, fraternidade e igualdade, aqui podemos traduzir como fraternidade, liberdade e equidade. Assim é. Seja muito bem-vinda. Se você ainda não segue a página, siga, acompanhe os vídeos, fica o convite. As próximas lunações eu acabo divulgando dentro do Astrofans no Instagram, então, caso você queira saber um pouco mais sobre a lunação, sobre como caminhar com esses ciclos lunares, chega mais que eu te conto. Até mais.